Hi everyone! Então, hoje nós vamos ver um pouquinho dos adverbs of frequency, dos advérbios de frequência. Pessoal, é importante que esses advérbios, eles caem bastante principalmente nas questões de vestibulares aí, o Enem cobra demais, principalmente em tirinha, e aí você tem que analisar o sentido desse advérbio. Nós temos aqui vários tipos de sentido dos advérbios, a função do advérbio é intensificar o verbo, né? E aí, nós temos advérbios que indicam 100%, que significa 100% de certeza, a 0% a 0% de negação. Então, quando a gente trabalha uma hipótese de 100%, é 100% no sentido de sempre, certo? Então, olha o exemplo aqui, ó. She always go to the nightclub to the dance. Então, ela sempre vai para boate para dançar. Nightclub significa boate. Então, é uma certeza de 100%. Quando eu trabalho a expressão usually, já é uma certeza de 90%. Então, 90%. Olha o exemplo. They usually quarrel, né? Eles normalmente praticam praticam exercícios. 18% normally também é o mesmo estilo de usually, usualmente, no sentido também de normalmente. I normally go to the gym. Então, eu normalmente vou para academia. Então, uma certeza de 80%, com alta frequência. 70% é no sentido de often, né? Também é no sentido de geralmente. They often go out for dinner. Eles geralmente vão saem para jantar. 50% é sometimes. Então, é uma certeza, que a gente chama o termo de sim ou não, mais ou menos. Então, é o que vale a mais ou menos. Sometimes. I sometimes go with my husband. Então, eu algumas vezes saio com o meu marido. Então, pode ser que sim, pode ser que não. Então, já é 50%, já não é certeza. 30% occasionally é ocasionalmente. Então, I occasionally eat junk food. Então, eu ocasionalmente como comida daquele estilo fast food. 10% seldom. I seldom read the newspaper. Então, seldom já é no sentido de raramente. Eu raramente leio um jornal. Então, 10%, 10%. 5% é hardly ever, que significa quase nunca. Então, I hardly ever drink alcohol. Então, eu quase nunca bebo bebida alcoólica. Então, raramente. E quando você utiliza never, é no sentido de nunca, não. I never go to the cinema. I don't like it. Então, eu não vou ao cinema, eu não gosto disso. Então, esses advérbios são importantes para a gente entender o contexto e a enfática, né, das falas. E aqui, só para a gente ver mais alguns exemplos, né, com always. I always wake up at 6 o'clock. Então, eu sempre acordo 6 da manhã. I usually come home after work. Então, esse aqui, ó, usually, também equivale a almost always, que significa quase sempre. Então, eu quase sempre saio do trabalho, saio de casa depois do trabalho, né? No caso aqui. Então, I come home, eu chego do trabalho depois de casa. Normally, January, normalmente, geralmente, né? I normally swim after school. Então, eu normalmente, né, nado depois da escola. Então, é no sentido lá. Então, usually, normally. Often ou frequently também é o mesmo sentido. I often spend Christmas with my friends. Então, eu geralmente ou eu frequentemente passo o Natal com meus amigos. Sometimes já é uma certeza ou uma negação. Então, pode ser que sim, pode ser que não. I sometimes play the tennis on the weekend. Então, eu algumas vezes eu jogo tênis no final de semana. I occasionally eat Vietnamese food. Então, eu ocasionalmente como comida vietnamista, né? Seldom é no sentido de raramente. I seldom go to the library. Então, eu raramente vou à biblioteca. Rarely. I rarely listen to the radio. Então, eu raramente escuto rádio. I never listen
to rock music. Então, eu nunca escuto música de rock. Então, é só para a gente entender o contexto. E aqui os exemplos, as traduções, né? Always, sempre, nearly always ou almost always, quase sempre. Usually, normally, normalmente. Generally, geralmente. Regularly, regularmente. Often, frequently, muitas vezes, frequentemente. Sometimes, occasionally, às vezes, ocasionalmente. Rarely, seldom, raramente. E aqui, na questão 5, está pedindo para você preencher com advérbio. Só que primeiro você tem que entender o sentido da frase, do contexto. Olha o exemplo aqui da primeira. Aqui, deixa eu só pegar uma... Ver se eu acho aqui. Passar aqui. Marca-texto aqui. Nessa daqui, pessoal, ó. Principalmente, eu só vou apresentar o exemplo aqui. Fazer esse exemplo aqui, ó. My brother is never sad. Então, o que ele está falando aqui? Meu irmão nunca fica triste. Is never sad. Se ele nunca fica triste, a possibilidade dele ser feliz é o quê, pessoal? Se ele nunca fica triste? Always, né? Então, he always happy. Ele sempre está feliz. Então, é nesse jogo de raciocínio lógico que vocês irão interpretar, tá? Então, vou colocar aqui, ó, always, ó. Então, vocês vão interpretar nesse contexto aqui, always. E aí, vocês vão fazer nos outros. Olha o exemplo da B. I was late for work only one time last year. Então, eu cheguei atrasado no trabalho uma vez só e foi no ano passado. Então, se ele chegou uma vez só atrasado ao ano todo, significa que é o quê? I am later. Então, significa que quando ele fala eu atrasado. Então, se ele chegou uma vez atrasado no serviço, então, como que é a pontualidade dele? Aí vocês vão analisar e identificar lá, tá? E aí vão identificar nas outras também. Qualquer dúvida vocês podem comentar. Já na questão 6, é a questão que a gente tinha comentado na videoaula 2, né? Sobre o Simple Present. Lembra que eu fiz a coluna lá do Simple Present e o Present Continuous. Então, vocês vão seguir aquela regra do Simple Present. Principalmente, a gente sabe que o verbo, ele vai modificar, que eu havia explicado para he, né? Aliás, she, he e it. Então, lembra lá que o Simple Present... Ó, o Simple Present, nós apresentamos S ou só o S, né? Quando são os verbos terminados em E, mas lembrando que é somente para a regra do he, she e it, tá? Ou IES também, dependendo da terminação, se o verbo for com Y. Então, vocês vão analisar aquela regra lá na videoaula 2 que eu havia passado. E aí, o Simple Present nada mais é que você vai olhar o verbo. O Simple Present, lembrando, ele indica uma rotina, tá? Ele indica uma rotina. Então, for example, I wake up at 6 o'clock. Então, é uma frase no Simple Present, tá indicando uma rotina. Eu acordo 6 da manhã. E quando for para he, she, it, o verbo ele vai sofrer uma alteração. Ele vai acrescentar S, ou ES, ou IES. Então, lembra lá da regrinha que eu passei na videoaula 2. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. See you soon. Vejo vocês em breve nas próximas videoaulas, tá bom? E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Então, bye, bye.